Meu parto foi uma aventura. Se eu contar todos os detalhes, eu acho que eu vou me estender muito. Mas eu vou dizer assim, eu estava esperando que a Maia nascesse com 40 semanas ou mais, porque é a minha primeira gestação, e todo mundo diz que a primeira gestação costuma atrasar. Mas eu já descobri que não tem regra nenhuma quando se trata de gestação. E aí, 40 semanas seria na sexta-feira da semana do carnaval. Então eu estava bem tranquilo. Eu trabalho na área comercial de uma empresa japonesa, e eu fui trabalhando todos os dias, fazendo visita, parei de viajar só no último mês mesmo, assim, de avião. E aí eu estava trabalhando e esperando que viesse nessa semana. E aí numa noite eu senti um pouco de cólica. Falei, tô com um pouquinho de cólica, mas acho que não era nada grave. Ai, quem fez cocô? Aí, isso foi numa noite de domingo para uma segunda. Na segunda-feira eu fui trabalhar, normal, almocei, visitei cliente. Na terça-feira era meu rodízio, então eu ia para a empresa depois das 10. Só que eu senti cólica de novo. E aí eu falei, acho que eu não vou para a empresa porque eu tô sentindo um pouco de cólica. Então eu liguei para a Dola, mandei uma mensagem do WhatsApp para a Dola e falei para ela, tô sentindo um pouco de cólica. Ela falou, olha, fica descansando e depois começa a marcar para você ver se isso tem alguma frequência. Isso era próximo da hora do almoço já, quando eu falei com ela. E aí comecei a anotar e não tinha ainda uma frequência, um ritmo correto, mas isso foi aumentando aos poucos. Aí a minha irmã veio com o namorado dela em casa, porque me ligaram e eu falei que estava em casa com um pouquinho de cólica, e eles vieram me fazer uma visita, na verdade, porque ninguém sabia que a cólica já era contração. E, bom, aí a coisa começou a ficar séria. Ela perguntou se eu precisava de alguma coisa, eu falei que precisava que ela fosse no mercado comprar algumas coisas que eu queria para levar para casa da Ângela. Então eu queria açaí, eu queria sorvete, eu queria algumas coisas, então ela foi no mercado buscar. E quando ela voltou, a bolsa já estourou. E o meu marido estava no Rio de Janeiro a trabalho, porque ele também viaja, né, toda semana a trabalho. E aí eu tava sozinha, então eu liguei pra ele, e no momento eu tô falando com ele no telefone, ele que a bolsa estourou. Só que eu fiquei na dúvida se ela tinha estourado ou não, porque eu já tava assim, cada contração forte eu ia no banheiro e eu fazia um xixi. E aí ele ainda falou pra mim, mas eu volto ou não? Porque ele tinha que voltar depois de 2 dias só. E ele ainda falou assim, meu, o pessoal do banco vai me matar se eu voltar e essa criança não tiver nascido, porque vai ter gasto de hotel reservado, de comprar passagem, né, visita que tinha que ser desmarcado. Aí foi muito engraçado, porque ele perguntou, o que você faria? Eu falei, eu nem teria ido, porque já estava bem próximo e achava que era arriscado. Enfim, às 5 da tarde, mais ou menos, a bolsa acho que rompeu. E às 9 da noite a minha doula chegou aqui com uma colega, que era parteira, e eu já estava com 7 para 8 centímetros de dilatação. Então eu passei o trabalho de parto aqui em casa e eu lembro que quando eu fui pro chuveiro a coisa parece que melhorou um pouco, mas eu tive vômito, eu tive diarreia, teve todos esses sintomas do trabalho de parto bem forte, porque foi muito rápido a evolução, né? E aí nós fomos pra casa Ângela, e eu achava que ia nascer aqui até, porque eu falava, só que eu tava bem nervosa, porque o pai não tava, a doula não chegava, e tava só minha irmã e eu, e ela sem nenhuma experiência. E aí eu sei que eu falei 1 hora no telefone pra doula, que se ela não chegasse logo, eu ia chamar uma ambulância, e eu ia pra um hospital, porque eu não ia ter meu filho em casa sem nenhuma assistência, porque meu medo era disso, de não ter alguém pra poder fazer alguma coisa, né? Mas aí deu tudo certo. A chegada até lá foi num horário que não tinha tanto trânsito, que aqui é um pouquinho longe. A gente chegou lá às 10 da noite, mais ou menos, e eu tinha 9 de dilatação. E a contração estava em menos de 2 minutos, e estava muito forte. Então quando vinha eu tinha que realmente me agachar, parar, porque era fortíssima. Tanto que quando eu cheguei lá, depois as meninas que trabalham lá me disseram, eu achei que ia nascer, assim, em questão de minutos, né? Só que eu não sei, eu acho que a Maia esperou o pai dela chegar, porque aí ele pegou um voo de última hora, desceu lá em Guarulhos, veio de táxi até a Casa Ângela, então cruzou São Paulo inteira, e ele chegou na Casa Ângela quase 1 hora da manhã, e ela não tinha nascido. E aí ela foi nascer às 3 da manhã. Então às 10 da noite eu já tinha 9 centímetros de dilatação. A uma, ele chegou às 3, ela nasceu, só que aí as contrações diminuíram. E eu sei que é uma coisa que acontece, mas eu senti assim, que eu me desgastei muito, mas principalmente com o emocional, porque eu queria que o pai estivesse junto, porque a gente tinha feito no plano de parto que ele ia receber o bebê, que ele ia cortar o cordão,
eu contava muito com esse apoio dele, né? Eu conto com o apoio dele pra tudo hoje em dia. A gente é um casal bem unido. E eu precisava dele lá. Então eu tava assim, muito estressada por ele não estar aqui. E tinha passado bastante preocupação e ansiedade por também não a doula não estar aqui. Então eu acho que eu me desgastei muito e queimei toda a energia que eu podia ter antes. E aí o que aconteceu foi que eu já tinha colocado dele sentido a cabecinha da bebê, então tava, né, ele falava que já via, só que eu não tinha mais força para fazer. E aí as meninas estavam com cardiotoco e tudo e elas falaram, sua contração quase zerou. E aí eu tava muito cansada, então eu até falava assim, gente, eu vou desmaiar. E aí eu chegava a dar um rápido apagão e voltava, um rápido apagão e voltava. E aí todo mundo dava risada, porque eu falava, mas como é que você desmaiou se você não parou de falar? E eu falava, não é um desmaio, é uma apagada. E era realmente falta de energia, então elas colocaram glicose na veia, aí eu tomei suco de manga, tomei açaí, muito, e parece que a coisa voltou. E aí é lógico que eu queria o parto na banheira, e nessa hora eu estava em cima da maca, de 4 apoios, e foi ali que eu fiz força e consegui trazer a Maia. E ela também ajudou, né? Mas eu fiz uma força tão forte que na verdade em uma contração eu fiz 3 forças. Então ela nasceu, diferente do que costuma acontecer, que sai a cabeça, na outra contração sai o corpinho, ela nasceu inteira de uma vez. Pra vocês verem como eu fiz força mesmo, né? E aí, uma outra coisa que aconteceu, que aí a gente ficou um pouco preocupado, então assim, o trabalho de parto foi um total de 8 horas. Na casa Ângela foram 3 horas e pouco, mais ou menos, assim. Mas o que aí preocupou foi que a placenta não saía. E dizem que costuma sair 1 hora até, né? Então eu fiquei em pé, eu fiz alguns movimentos e eu tive que tomar ocitocina para a placenta sair. E ela demorou 2 horas e 40 para sair. E aí já estavam se cogitando se era necessário uma transferência para fazer alguma intervenção maior, porque não tinha nenhum sinal da danada da placenta aparecer. E eu fiz alguns movimentos de yoga, nauli, kriya, né, que é uma contração do abdominal, para tentar ajudar, e aí com respiratório e toda ajuda, e a ocitocina, depois de 2 horas e 40 a placenta veio. E depois disso ainda teve uns 40 minutos mais ou menos de sutura, porque como eu fiz muita força no momento que não era de contração, eu tive laceração, e aí perdi sangue, mas não por causa do corte, mas enfim, por causa do meu organismo mesmo, né, tinha perdido bastante sangue. Eu sei que assim, ela nasceu às 3, a gente saiu do quarto às 7, 8 da manhã, mais ou menos. Então foi um parto que talvez antes não tenha sido tão longo como outros que eu já ouvi, mas todo o processo ali foi um pouquinho demorado, Mas foi essa aventura aí do parto. Foi bom, foi a minha história, mas eu mudaria uma série de coisas.